A paz do Senhor Jesus para todos. Nesta tarde, queremos compartilhar uma palavra de Deus para as vossas vidas nesta tarde. Livro de Salmos, 126, versículo 1 ao versículo 6, para a nossa meditação nesta tarde. E eu tenho certeza que Deus há de falar nos nossos corações nesta tarde, em nome de Jesus. Versículo 1 diz assim: quando o Senhor trouxeram do cativeiro, os que voltaram a Sião estavam como que os que sonhavam. Então a sua boca se encheu de riso e a sua língua de cântico. E então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. E grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar, Senhor, outra vez do cativeiro, como, Senhor, as correntes do sul. Os que semeiam com lágrima chegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus moros. Amados e queridos irmãos, nós vemos dentro desta palavra, após Deus ter trazido a Israel novamente, regressado do cativeiro, e agora Israel se encontrava diante do Senhor Todo-Poderoso. Israel agora se encontrava diante da cidade aonde o povo adorava a Deus, em Jerusalém. E aqui nos relata que após Israel passar 70 anos em cativeiro, Deus novamente, usando a sua infinita e bendita misericórdia, nos dá uma oportunidade para Israel. Deus dá uma oportunidade para que Israel novamente pudesse voltar a adorar ao Senhor em Jerusalém. E aqui, quando Israel retorna do cativeiro, o versículo diz que ele estava como se estivesse sonhando. Ou seja, Israel estava como se estivesse em um sono e sonhando por algo que havia de acontecer. Mas olhando para esta palavra, Israel não estava sonhando, mas simplesmente Israel estava tomando posse da vitória do Senhor. Estava voltando à sua terra prometida. Ou seja, Israel estava regressando a Jerusalém. E Jerusalém é um lugar onde é a capital mundial do cristianismo. Israel é um lugar onde nos conta a história do Salvador da humanidade, chamado Jesus Cristo. E o povo de Israel retorna novamente após 70 anos de cativeiros. Depois de 70 anos sendo escravizados lá na terra, lá na Babilônica, onde eles não tinham mais liberdade para adorar a Deus. Deus novamente retorna o povo a Jerusalém. Deus novamente os dá uma oportunidade para Israel lembrar do Deus a quem havia o tirado do Egito. E o que nos chama a atenção dentro desta palavra, que agora Israel, no versículo do número 2, disseram assim: então a nossa boca se encheu de cântico. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa boca de cântico, e dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Agora era o momento exato de Israel estar se alegrando na presença do Senhor. Após viver 70 anos de cativeiro, sendo oprimido pela nação inimiga, vivendo debaixo de um jugo onde não tinha liberdade para adorar o nome do Senhor. Mas eu vejo aqui dentro desta palavra que Deus, ele tem um momento
para que o seu povo volte-se para Ele. Ou seja, Deus nos dá uma oportunidade para que o povo reconheça o que eles fizeram, o que praticaram, que não agradaram ao Senhor. E foi nesse momento que Israel começaram a lembrar do Deus de Israel. Irmão, nos chama a atenção dentro desta palavra que algo que move o coração de Deus é quando o homem e a mulher reconhecem os seus erros e reconhece quando erra e precisa retomar a casa do Pai. E aqui vendo dentro desta palavra que Israel agora regressa a Jerusalém. E agora, depois de Israel haver passado por muitas perseguição, por muitos opressão, Israel volta a Jerusalém. Israel volta ao lugar que era deles. Israel volta para a casa a qual Deus havia prometido, que era Jerusalém, a cidade de Deus. Então, vendo dentro desta palavra, no versículo de número 5, os que semeiam em lágrima chegarão com alegria. Aquele que leva a semente preciosa andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. E nós vemos que dentro desta palavra, que agora chegou o momento de Israel celebrar por estar em um lugar a qual o Senhor havia prometido, Jerusalém. Agora chegou o momento de Israel retomar a um lugar que era deles. Agora chegou o momento de Israel estar ali para prestar ao Senhor um culto de adoração ao Senhor. E eles, após passar por muitos momentos, levando a semente, a palavra, gemendo e chorando, chegou o momento deles voltar com alegria. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhã. Eu não sei como se encontra a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta tarde. Mas o Senhor está falando, dizendo por meio da sua palavra, aquele que leva a semente preciosa, andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, aquele que tem gemidos, que tem chorado, que tem clamado, nessa tarde o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, o tempo de cantar está chegando na tua vida. Se você crê nesta palavra, se você crê que o Senhor nesta tarde está falando com alguém que está retornando de um momento que estava em cativeiro, para celebrar a alegria, para jubilar diante do Senhor, tenha certeza que nessa tarde a tua vitória está chegando em tuas mãos, em nome de Jesus. Se você acredita nesta palavra, se você está sentindo o que Deus está falando por meio desta palavra, você tem chorado, você tem gemido, você tem clamado, voltará consigo trazendo os seus molhos. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 a seguir. Que há um tempo de cantar, há um tempo de rir, há um tempo de chorar. Então, nesta tarde, o tempo de rir, o tempo de cantar está chegando na tua vida. Toma posse da tua vitória nesta tarde. Quem sabe você está gemendo, está chorando diante da presença do Senhor e tem falado para Ele: Senhor, eu não tenho condição para ir adiante, mas o Senhor conhece a tua vida. O Senhor sabe o que Ele tem colocado diante de ti. Ele tem permitido esta prova porque Ele sabe que você tem a estrutura para suportar, mas Ele sabe o momento exato de agir na tua vida. E nesta tarde, o tempo de cantar está chegando na tua vida. Medita nesta palavra. Aqueles que irão ouvir este vídeo, que entenderam o que Deus está falando, levante a tua mão.
Faça um sinal dizendo, eu acredito, porque eu tenho certeza que nessa tarde o Senhor, Ele está falando profundamente com alguém. Nessa tarde, o tempo de cantar está chegando na tua vida. O tempo de chorar já passou e o tempo da alegria irá brotar na tua vida, em nome de Jesus. Tome posse da tua vitória, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.